Worker é um servidor de integração contínua. Então a ideia é pegar, criar sua aplicação, colocar lá no GitHub e fazer com que o Worker automatize para você todo o processo de teste, né? Então o teste pode ser teste unitário, teste de carga, qualquer tipo de teste que você tiver. Assim que o seu teste passar, que ele tiver ok, o Worker também tem um esquema de fazer deploy automatizado. E aí para isso ele pode ou não usar o Docker se você quiser. E aí ele já automatiza para você o deploy. No caso aqui eu vou mostrar o OpenShift, mas ele suporta várias outras plataformas de cloud. O Worker, por enquanto, é uma ferramenta gratuita, tanto para repositório público quanto privado. Ele, como é uma startup recente, acabaram de pegar o primeiro investimento, eles ainda não têm precificação para repositório privado. Para público vai ser sempre gratuito. Para o privado eles vão em breve falar aí sobre a precificação. Eu tenho usado em todos os projetos que eu tenho feito o Worker para fazer deploy automatizado no OpenShift, né? Então, por isso que eu decidi mostrar isso daí. Então, o que a gente vai falar aqui é como criar uma API em Flask, bem simples. O GitHub e os webhooks do GitHub. O OpenShift, né? O que você precisa fazer para rodar uma aplicação Python lá no OpenShift. E o Worker CI e como criar os seus deploys, tá? Então, mais ou menos isso aí. Então, se a gente vai criar uma aplicação Flask, a gente precisa basicamente do Python mesmo, só do Flask, tá? Então, esse aqui seria um arquivo de requirements. Então, você vai dar lá um pip install requirements.txt, você vai ter lá o Flask. O ShiftPy é uma ferramenta que eu criei quando eu comecei a trabalhar com o OpenShift, que tinha muita coisa manual que você tinha que fazer. Você tinha que fazer login no OpenShift, ir lá e ativar o virtual env, exportar umas variáveis de ambiente. Aí eu criei esse pacote Python aqui para automatizar. Então, você só instala ele, pip install ShiftPy, e aí depois eu vou mostrar como é que só executa ele na hora que o aplicativo tiver, quando tiver no OpenShift já. E o PyTest para fazer test runner, né? O PyTest aí é o atualmente, na minha opinião, o melhor esquema de teste unitário em Python. A tendência aí a galera abandonando o unit test, partindo para o PyTest pelo fato dele ser um pouquinho mais simples, né? E como a gente vai fazer integração contínua, ela tem que ter teste. Se não tiver teste, não faz muito sentido, né? Então a ideia da API é essa daqui. É uma API meio burra, tá? Porque a gente não precisaria de uma API para isso, mas é só como um exemplo. Então a gente vai ter uma API que ela vai receber um operador aqui, uma operação, né, para ser feita, e 2 números para aplicar essa operação. Então é bem tranquilo aí. Ela vai fazer soma, subtração, multiplicação e divisão. E essa daqui é o mapeamento de URL que a gente vai usar lá no Flask. Então vai receber uma operação que tem que ser uma dessas, um número e outro número. Então o código da API, ele é esse daqui. Eu não sei se dá para todo mundo enxergar bem aí, mas é um código bem simples. Eu coloquei o código aqui só mesmo para quem nunca teve acesso aí ao Flask, ver como é simples. Esse aqui é o aplicativo inteiro. Você cria um arquivo lá, api.py, e importa o Flask. O Flask tem uma função built-in JSONify, que ele já converte os dicionários Python para JSON na hora que você der um response. E o legal é que o JSONify já coloca lá os headers também para você do content type e tudo que o básico para entregar JSON. O roteamento da URL, que eu já tinha falado, né? Recebe ali a operação e 2 números. As nossas operações seria como se fosse um controller aqui, né? Se a gente tivesse uma aplicação um pouco mais complexa. E as operações são essas operações bem bobinhas aqui, só para exemplificar. Então o que vai acontecer? Quando a gente receber aqui no operador o sum, ele vai aqui no dicionário e pega aqui o sum, é uma função lambda que recebe o número 1 e o outro número e retorna a soma deles, e assim por diante. E aqui a gente dá o run com debug igual a true, só para a gente rodar em desenvolvimento e testar o código. Aí a gente tem que testar esse código, né? Qualquer código que você fizer, tem que testar. O teste aqui é bem bobinho também. Estou testando cada uma das operações, ó. Então por que o PyTest é legal? Porque ele já tem um plugin pro Flask. Então quando você instala lá no pip o PyTest-Flask, você pode fazer isso daqui, que é para ele criar um app Flask para você na hora que o teste iniciar. Aí você não se preocupa com as questões de request, subir um client, coisa assim. Você pode importar diretamente as suas views, ó. Então eu importei, ó. Aqui eu tenho uma view do Flask, ó, calc. Eu importo ela direto aqui, sem precisar subir Phantom.js, nada. Se os testes forem só de retorno de response, você faz ele aqui direto. E aí aqui eu testei se o cálculo de 1 e 2 vai dar 3, se a multiplicação de 5 por 3 vai dar 15. Teste bem idiotinha, só pra gente ver os testes passando, tá? Então lá, py.test, testes.py, ele coletou os 4 testes e os 4 testes passaram, tá? Então esse aqui é o objetivo. Só que a ideia é que você não rode isso aqui na mão, né? Então você tá lá, terminou de desenvolver e tal, você fez o commit lá pro GitHub, você não vai ficar rodando o teste. Vai ter um cara que vai vir lá, o servidor de integração contínua,
vai rodar o teste para você e armazenar um log lá bonitinho falando como é que foi a evolução de testes no seu aplicativo. Tá, então a primeira coisa que você tem que ter obrigatoriamente para trabalhar com o Worker e com o OpenShift é um repositório Git, tá? Eles usam o Git como repositório. Pode ser um repositório Mercurial também. Não precisa ser no GitHub. Você pode ter um GitLab instalado internamente, um GOGS, qualquer outra clone do GitHub, mas o GitHub é o mais utilizado. Então você cria o repositório, aqui são os arquivos que eu já mostrei, o API, o test requirements, git init, adiciona o repositório que você criou, dá um commit e dá um push. Beleza, seu código já está lá no GitHub, certo? Qual que seria o próximo passo? Você pegar, fazer o SSH no seu servidor lá na DigitalOcean, Webfaction, qualquer um deles, ou na local web, fazer um apt-get install de todas as dependências do sistema operacional que você tiver, fazer o clone do seu repositório, né? Rodar os testes lá no ambiente de produção, você entra no SSH lá, dá um PyTest, roda na unha lá o teste, faz o setup de todos os caminhos da VirtualEnv, roda tudo isso lá na unha lá, digitando mesmo, faz o setup de web server, instala tudo, faz setup de firewall, abre as portas, IP tables, tudo aquela coisa chata, ou se você preferir, você faz tudo por FTP, bem legal, né? Isso aí. Só que não. Quem faz isso hoje em dia? Quem usa FTP? Eu não uso FTP tem no mínimo uns 10 anos, que eu não mexo, nem sei. Eu esqueci como é que funciona FTP, né? Esse negócio não se usa mais. Então, qual que é a ideia? Automatizar tudo. Então, você entrar lá, fazer um login no seu servidor é um negócio que ficou lá atrás, ficou lá em 2000. Então, a ideia é que tudo seja automatizado. Então, o que você vai fazer? Vai criar uma conta lá no Worker, vai escolher se vem do GitHub ou do Bitbucket, né? Se você tiver um esquema de instalado internamente, ele também funciona, só que aí aqui a opção aqui embaixo, aí tem um lance de chave, de acesso e tudo mais. E aí você tem que adicionar um arquivo novo lá no seu repositório, que é o worker.yml. Tá? O YML é uma linguagem de markup lá do Yahoo, que ele é bem legal, assim, bem tranquilo. A tendência cada vez mais é a galera abandonar arquivos INI e até arquivos JSON para fazer configuração e usar cada vez mais o YML porque ele é mais natural. E olha aqui em cima que ele tem um cara aqui chamado box. Tá? O que é esse box aqui? Dentro do Worker você tem alguns containers prontos, disponíveis. Então tem do Python 3, do Ruby, do Java, do Lua e de um monte de coisa que você quiser testar as linguagens. Só que se você tem uma imagem Docker sua, que está publicada lá no Docker Hub, você pode passar aqui o nome dela. Então você coloca aqui meu usuário / minha imagem e ele vai usar essa imagem. Tá? Então esse do Worker aqui é um Ubuntu com Python. Então você sabe que vai rodar dentro do Ubuntu lá com Python. Se quiser, você roda no ambiente que você quiser. E aí aqui você coloca os steps. Então quando eu fizer o build, eu quero que você crie uma nova VirtualEnv para mim. Então ele já tem essa diretiva aqui, VirtualEnv default. Você não precisa dar um MK VirtualEnv, que esse aqui já é default do Worker. E você pede para ele rodar script, tá? Então esse script aqui, eu coloco um nome aqui só para ele aparecer lá na tela para mim depois. Pip install requirement, tá? Então isso aqui ele vai fazer dentro do repositório, do mesmo local onde esse arquivo aqui tiver, o worker.yml. Você coloca aqui um script para ele rodar, que é o script do PyTest, né? E aí ele vai rodar. Você pode empilhar quantos scripts você quiser, tá? Qual que é a lógica disso daqui? Se algum desses passos aqui falhar, retornar com um código de erro, o Worker para o build e te manda uma notificação, olha, falhou. Ele pode te mandar isso no Slack, ele pode te mandar no Telegram, ele pode te mandar via e-mail, então tem várias opções para ele te mandar essa notificação. E o importante, falhou o build, né? Vai ficar lá no seu repositório, se você colocar o badge lá que não tá passando, você vai ficar com vergonha e você vai querer resolver logo para seus amigos não verem que seu build não tá passando. Então aqui é o que eu falei, né? Se tiver no Docker Hub é só você especificar aqui qual é o box e você pode até usar username e password. Se for numa empresa, por exemplo, e tiver uma conta paga lá do Docker Hub, você vai ter que colocar usuário e senha. Aqui você só coloca a variável de ambiente e aí depois você exporta ela lá e ninguém consegue ver seu password. Adiciona esse arquivo no Git, obviamente, dá o commit, manda ele para lá e pronto. A partir do momento que você der o commit, o GitHub vai avisar o Worker. Porque quando você fez login no Worker lá, ó, nesse passo aqui, e escolheu o GitHub, o Worker pede para você autorização para escrever um webhook lá na sua conta do GitHub. Então o que é um webhook? Quando acontecer um commit no seu repositório e um push, né, essa parte aqui, automaticamente ele manda um aviso pro Worker e fala, ó, Worker, tem coisa nova. Roda para mim aí um build e vê se tudo dá certo, vai aí, faz os passos que estão definidos no Worker.yml. Aí no nosso caso, o próximo passo é o OpenShift, tá? O OpenShift é uma plataforma de PaaS da Red Hat, roda sob o OpenStack e
que também funciona na base de container. Tem suporte a Docker, mas por padrão eles usam um negócio chamado cartucho, que é um esquema de container próprio. Mas se quiser você pode usar Docker também, mas aí é um pouco mais... eu não entrei nesse ponto. Mas o legal é que para você rodar uma aplicação Python lá, você já tem as imagens lá, ó, Python 2.6, 2.7 e o 3.3. Então você escolhe, você entra lá, é gratuito para você criar até 3 aplicações. Você escolhe Python, coloca uma URL, então vai ficar lá o nome da sua URL, seu nome, .rhcloud.com. Depois você pode colocar um domínio próprio se você quiser. A imagem gratuita deles é uma imagem que tem 512 MB de memória e 1 GB de file system, tá? Então, se isso não for suficiente, aí você pode partir por uma conta privada lá. Você coloca aqui a URL do source code lá do GitHub ou de qualquer outro repositório Git e pronto. Na hora que você der o save, ele vai fazer o clone do seu código e se o código estiver dentro do padrão, a sua aplicação já vai estar com o deploy feito, né? Um detalhe é que para que uma aplicação Python possa rodar dentro dessas imagens aqui, obrigatoriamente na raiz do seu repositório, você tem que ter um arquivo chamado wsgi.py ou app.py. Então, por padrão, ele vai procurar um desses dois, né, naquelas imagens lá, é a convenção deles, e dentro ele vai esperar o padrão WSGI. Tá? Então, o padrão WSGI, você tem que ter um cara chamado application, que é um aplicativo qualquer, pode ser Django, Flask, Web2Py, qualquer framework que está dentro do padrão WSGI. Então, ele procura ou um cara chamado app ou um cara chamado application aqui dentro. Tá? Para rodar no OpenShift, teria que fazer várias coisas. Você teria que subir variáveis de ambiente lá, você teria que ativar uma virtual env. Então, para facilitar, eu criei esse cara que a gente instalou lá, pip install shiftpy. Então, o que você vai fazer? From shiftpy wsgi utils import envfy. Aí pronto, application igual a envfy app. E esse app aqui é o app Python que você quiser. Ele já vai fazer tudo para você, subir lá tudo que o OpenShift precisa. Uma coisa legal que o OpenShift tem são os hooks. Então, você tendo uma pasta .openshift no seu repositório, você tem action hooks para deploy, post-deploy, pré-deploy, post-build, post-clone, ou seja, você controla passo a passo o que vai acontecer. Aqui você pode mover arquivo, copiar arquivo, dar init em sub-repositório se a sua aplicação for um pouco mais complexa. Então, basicamente, você vai precisar colocar esse hook de deploy. O que ele faz? Ativa uma virtual env e instala os requirements. Tá? Que isso daqui não está por padrão dentro do OpenShift, mas são só 4 linhas de código dentro de um arquivo, acabou. Então, além daquele envfy que tem que ter no app, tem que ter esse cara aqui. E aí acabou. Adiciona a pasta OpenShift e o arquivo WSGI e dá o push lá pro GitHub. Pronto, aí a sua aplicação já está pronta para rodar lá no OpenShift. Aí legal, como você fez o push e o worker já estava customizado lá, ele já vai fazer um build para você. Então, na hora que você entrar lá dentro do worker, você já vai ver essa tela aqui, ó. Então, ele vai dizer que o build passou, né, que os testes estão ok. Ele tem todos os passos, ó. Então, criou a variável, o virtual env, ele criou as variáveis de ambiente que você definiu, se você quiser definir alguma, ele vai instalar os requirements, vai rodar os testes e vai salvar o output para você poder ver isso depois num gráfico. Então essa telinha aqui é onde você vai acompanhar o que aconteceu durante o seu processo de integração contínua. E aí, além do build, né, dessa parte de build, tem a parte de deploys aqui, ó, dentro do worker, lá na interface do worker. Então você pode criar targets de deploy, tá? Então, por exemplo, por padrão eu posso escolher o Heroku, aí você só vai colocar suas credenciais do Heroku. Ele manda já a aplicação para o Heroku assim que passou, tá? Então, passou o teste, deploy automático no Heroku. Ou no OpenShift, ou um custom deploy para qualquer servidor que você quiser, ou o próprio worker, que eles também oferecem um esquema bem simples lá para você poder fazer teste, só que os deploys que são feitos no Worker Directory, eles duram apenas, acho que 2 horas. O deploy é feito, você consegue usar a aplicação, depois de 2 horas eles derrubam o que está rodando lá. É só para você ver se deu tudo certo mesmo, tá? E aí, se você tiver um custom deploy, isso aqui eu coloquei só para mostrar para vocês, você vai registrar lá no worker o seu custom deploy e você vai colocar variáveis de ambiente aqui. Essas variáveis de ambiente, só você vê. O ambiente com HTTPS e tudo mais, mesmo que o seu aplicativo seja público, ele não fica exposto. E aí aqui, ó, além do build, você tem um step chamado deploy, que você pode mandar ele rodar um Fabric, por exemplo, ou um Ansible, ou qualquer outra ferramenta, que sei lá, você quer conectar lá na Amazon, fazer um autoscale, mandar para várias máquinas. Então isso aqui também é bem útil. No nosso caso vai ser mais simples. Deploy para o OpenShift. Então você simplesmente escolhe aqui, ó, nessa tela, que o seu target é o OpenShift. Você já criou a conta lá no OpenShift, você cria um aplicativo no OpenShift e entra na tela de authorization. Então o que vai acontecer? Você vai ter que criar aqui na tela de authorization uma nova token de autorização do OpenShift. Ele vai gerar para você um token. Você vai pegar esse token, vai colar lá no worker e pronto.
Você está dando permissão para o worker de entrar na sua conta do OpenShift, fazer um deploy para você. Aí você coloca lá o nome que você quiser, ele já vai listar para você todas as aplicações que você já tem criada no OpenShift. Aí você vai lá, escolhe a que você quer e pronto. Aí o worker vai criar para você uma chave SSH, você faz o processo contrário para que a comunicação seja dos dois lados, né, de um para o outro. Coloca a chave SSH no OpenShift. Isso tudo aqui você vai ter que fazer uma única vez. E aí pronto, ó. Então aqui eu tenho, assim que o meu build passar, eu vou fazer deploy no OpenShift, no Custom Deploy, aí eu posso ter aqui embaixo um Heroku, eu posso ter quantos eu quiser. Ele pode fazer deploy ao mesmo tempo em vários ambientes. E aí vamos fazer o teste quebrar, né, para ver o que acontece. Então aqui eu dei um result error. Lembra que os nossos testes lá estão esperando que dê certinho a conta, né? Tipo 1 mais 2 dê 3 e assim por diante. A gente faz o commit lá, ó, breaking the test. A hora que a gente fizer o push, o worker começa a rodar um build, ó. Então ele vai rodar esse build, vai fazer todos os passos. Na hora que chegar no passo do teste, ele vai quebrar e vai falar para você, olha, o teste quebrou, a gente coletou 4 testes aqui, mas eles não passaram e essas aqui são as linhas que quebraram, né? Então aqui eu esperava que viesse 3 e veio error. Aqui eu esperava que a multiplicação desse 15 e deu error. Então você já olha na tela mesmo onde que o teste quebrou, onde que você tem que corrigir, então fica bem tranquilo. Então isso aqui eu configurei para mandar para o meu Telegram e para o Slack. Então a hora que quebra, eu já recebo ali na hora, vou lá, resolvo. E aí, resolvendo o teste, comitando de novo, o teste vai passar, certo? Uma vez que o teste passou e a gente já tem o deploy target, pronto, ele já vai começar a fazer o deploy, ó. Então vai fazer o deploy para todos os targets que você tiver, OpenShift, Heroku, a aplicação já vai automaticamente ser feito o deploy, ó. Então aqui eu fiz deploy para 2 locais e ele vai mostrar aqui a hora que tiver ok. E pronto. E aí uma coisa bacana que tem lá é esse cara aqui que é para você depois olhar, né? Qual que foi a evolução da sua aplicação, quantos testes que passaram, quantos quebraram, quantos deploys que deram erro, então você consegue acompanhar isso num painel. Se for dentro de uma empresa, né, você pode deixar isso aqui lá, se a galera de DevOps for meio maníaca, coloca no monitor lá e fica olhando, ó, isso aqui tá quebrando, tá? É o monitor do blame, né? Quem é o culpado? Aí aparece a fotinho do culpado aqui. E é isso, essa aplicação que eu fiz de exemplo, ela tá lá no OpenShift, eu usei uma conta que eu já tenho aqui, então ela tá nesse endereço aqui. Se alguém quiser entrar e testar, vai ver que já tá rolando. E aqui no apidocs.index eu até coloquei uma interface no Swagger aqui desse cara aqui, que escolhe a soma e tudo mais, né? E é isso. Também tá no meu GitHub, Flask OpenShift Worker. Tem tudo lá, os arquivos de configuração. Você vai ver que é bem simples. Tem 4 arquivos só. Uma pasta do OpenShift, o app, o arquivo de teste e o arquivo do Worker. E aqui a parte de preço, né? Que eu deixei no final dos slides aqui, os preços, porque é interessante, ó, que o preço, o pacote free, ele te dá 1 GB de storage e ele te dá 3 gears, né, que eles chamam, são 3 aplicações. Se o seu aplicativo consumir muito, você pode usar o auto scale e você pode escalar até para 3, de graça. Então você vai lá, começa a receber muita requisição, automaticamente ele já sobe um segundo, um terceiro para atender esses caras. E o plano bronze, ele também é barato. Eu fiz uma comparação isso aqui com a Amazon, é bem legal, ó, porque se você quiser usar até 16 gears lá dentro, você consegue escalar um aplicativo para rodar em 16 e ele vai subir esses caras só sob demanda. A hora que o autoscale não estiver usando, ele vai derrubando. Então ele vai cobrar por hora de uso, ó. Então você pode escolher aqui se você quer high CPU ou se você quer um large, né? Se você estiver precisando de muita memória. E custa 10 centavos por hora. 10 centavos de dólar por hora. Então você pode configurar o autoscale só para em alguns casos subir essa máquina. Quando tudo estiver ok, ele deixa derrubado. Então não fica caro também se o seu aplicativo começar a ficar maior, tá? A vantagem é que você também não fica preso ao OpenShift. Você pode pegar o seu aplicativo depois. A única coisa do OpenShift que tem lá são os deploy hooks e o arquivo WSGI, que não faz diferença se você rodar daquele jeito em outro servidor, né? Porque ele só exporta a variável de ambiente, então não vai acontecer nada. E pronto, você pode rodar em qualquer outro lugar, você não fica preso à plataforma, como acontece geralmente com o Google, por exemplo. O Google App Engine, a galera reclama que uma vez que você roda lá, você não consegue rodar em outro local, né? Então é uma vantagem. E até o plano aqui mais poderoso deles não é tão caro, dependendo do que você está fazendo. E as ferramentas são bem legais, o suporte é bem rápido, então eu indico aí o uso do OpenShift. Então é isso que eu tinha para mostrar aí. Uma opção, né, para você automatizar as coisas e, pelo amor do São Guido, nunca usar, FTP, nunca mais. Valeu, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida.